Eu vou falar hoje sobre algo que eu sinto que é o despertar. O primeiro passo, assim, para todas as mulheres que querem conhecer sobre seus ciclos, conhecer como é estar no corpo feminino, né? Porque a gente vive várias fases durante o mês, a gente sangra todos os meses e quando você não conhece como é viver nesse corpo, assim, nada faz muito sentido. A gente acha que a gente é louca, que a gente... Uma hora a gente está para fora, outra hora a gente está para dentro, né? Mas a gente vai falar como despertar para tudo isso. Como que começa a caminhada das mulheres nesse reconhecimento de seus ciclos, nesse reconhecimento do sagrado feminino que habita em todas as mulheres. Muitas décadas e séculos atrás, as mulheres sangravam todas juntas na lua nova. Porque quando a lua desaparecia do céu, o nosso hipotálamo reconhecia como uma morte, né? Então, assim como todos os animais voltavam para as tocas, né, as marés mudam, a seiva das plantas volta para o centro, a gente também reconhecia como uma morte. Nesse momento a gente se recolhia nas tendas vermelhas, nos tipis da lua, nas tendas rojas, né? Eram cabanas, locais em que as mulheres estavam recolhidas de todos os afazeres, né? Então nesse momento elas não cozinhavam, não colhiam, não plantavam, elas estavam ali recolhidas com fogo no centro, enquanto quem estava fora da tenda, os homens, as anciãs, as meninas mais novas que ainda não sangravam, cuidavam de tudo para que nós pudéssemos ter esse recolhimento. E isso era muito nutritivo. Primeiro porque a gente estava só entre mulheres, compartilhando sonhos, receitas, trocando. Citocina que a gente fabricava de estar só entre mulheres. A citocina é o hormônio do amor e do prazer, né? Que a gente fabrica tanto no trabalho de parto quanto quando a gente está entre mulheres. Mas outra coisa muito importante que a gente estava fazendo nesse momento era estar doando nosso sangue menstrual para a Terra. Esse nosso sangue menstrual, ele tem nossas células tronco, nosso DNA, tem ferro, tem sais minerais, é o maior biofertilizante que existe. Então o fato da gente ficar recolhida dentro de uma tenda doando nosso sangue para a terra fazia com que tudo continuasse brotando. O alimento, né? Tudo que vinha da terra, todo o verde que vinha da terra, todas as árvores, toda a natureza. E aí passou-se um tempo e houve um momento de ruptura desse hábito de plantar a lua, que foi quando surgiram os absorventes descartáveis. A partir do momento que a gente começou a jogar nosso sangue no lixão, a nossa relação com o sangue menstrual, com o nosso corpo, começou a ser de lixo. Até hoje, né, se você for ver as propagandas de absorventes descartáveis, o nosso sangue é azul, não é nem vermelho, né? E desde então a gente começou a ter vergonha do nosso sangue menstrual, a gente começou a querer esconder qualquer sinal, papel higiênico, não pode mostrar como se fosse algo vergonhoso menstruar, enquanto é algo que é uma das mais poderosas medicinas que a gente carrega. Absorventes descartáveis surgiram após a Segunda Guerra Mundial, né, que sobrou muito de um elemento que eles faziam bombas e armas, que se chama dioxina. E eles descobriram que essa dioxina branqueava os lençóis de guerra, né, os lençóis dos feridos de guerra. Então, do sangue ali dos feridos, a dioxina branqueava. E tiveram a ideia de fazer os primórdios dos absorventes, né? Então, desde aquela época até hoje, os absorventes contêm dioxina, que é um elemento branqueador. Só que o que a dioxina faz é que ela suga, 35% do que ela suga não é nosso sangue menstrual, são líquidos protetores do útero. Então, usar absorvente deixa nosso útero desprotegido. Outra coisa bem importante é que cada absorvente leva de 100 a 600 anos para se decompor. Então, pense que desde o primeiro absorvente que surgiu, ainda está por aí. E vai ficar para nossa tataraneta, né? São muitas gerações de lixo. Cada mulher usa cerca de 11 mil absorventes durante a vida. Imagine quantas montanhas de lixo que cada mulher que usa absorvente está deixando para a terra. A gente fala no Ayurveda que as mulheres vivem 5, 10, 15 anos a mais que os homens, justamente porque a gente menstrua. E nesse menstruar, a gente está se limpando de todas as toxinas físicas e emocionais que a gente acumulou no último ciclo, nos últimos, em média, 28 dias. Quando a gente toma a pílula, a gente não ovula. Então, se a gente não ovula, a gente não menstrua. Aquele sangue que vem no final da cartela, ele não é uma menstruação, é um sangue de escape. Essa conexão profunda com a terra, dessa troca do nosso sangue menstrual com a terra, é o que a gente chama de plantar a lua, que é o que a gente vai falar hoje. Já que hoje em dia, muitas de nós não podem ficar dentro de uma tenda vermelha, quietinha, com outras mulheres, só doando seu sangue para a terra e se nutrindo, existem muitas alternativas atuais para que a gente possa plantar a lua mesmo trabalhando no sistema, mesmo tendo uma vida super corrida, mesmo viajando um monte. Eu vou começar falando
sobre o coletor menstrual, a alternativa mais popular para a gente descartar o uso de absorventes descartáveis. E ele é muito legal para começar pela praticidade. Seu sangue menstrual fica aqui, você olha ele cada dia, vê que cada dia ele tem uma cor diferente, uma consistência diferente, que ele não tem cheiro. A questão do cheiro do sangue menstrual é o contato com toda aquela química do absorvente. Quando você não entra em contato com toda aquela química, o sangue não tem cheiro ruim, né? Você vai vendo que o teu sangue, no máximo, ele vai ter o cheiro de ferro. É uma maneira fácil, né, de estar plantando a lua. Você mistura o sangue em algum recipiente, né? Mistura com água e vai regar suas plantas. Pode ser até quem mora em apartamento em vasos, né, em vasos de plantas, não precisa ser diretamente num jardim. O coletor tem essa vantagem de ser prático, porque você lava, ele está pronto para usar de novo, entre uma menstruação e outra você só ferve ali 5 minutinhos, guarda e ele está pronto para ser usado a próxima vez. Ele é feito de silicone hipoalergênico, tem muitas facilidades, mas ele não é para ser usado durante o ciclo todo. Tá? Então, cada vez menos você vai usando ele mais nos momentos que você realmente precisar, mas nunca pode ficar muito tempo, apesar dos fabricantes falarem que você pode ficar até 12 horas, eu não indico jamais, eu digo no máximo 3 horas, depois disso, teu sangue vai ficar parado ali, vai começar a sufocar a respiração do teu útero, né? Então, no máximo 3 horas e jamais dormir com o coletor, tá? Porque você vai estar deitada, teu sangue vai estar voltando. Então, o coletor é para ser usado, né, pontualmente quando precisar, mas é uma boa porta de entrada, né, para você começar a usar alternativas ecológicas aos absorventes, né, ecológicas para você e para o planeta. Duas coisas que eu gosto muito são os absorventes de pano, que a gente chama de bioabsorventes ou abiosorventes. Eles são feitos de tecido 100% algodão, por isso eles são muito orgânicos ao toque, né? E ao mesmo tempo para o seu útero respirar. E também são muito práticos, porque você tirou, né? Ele está com o teu sangue ali, você vai colocar num recipiente com água quente, vai soltar o seu sangue, você tira o abio, esse sangue com a água você vai jogar nas plantas e teu bioabsorvente você vai lavar com um sabonetinho natural, sabão de coco, o que for mais natural possível, já que isso vai ficar em máximo contato com o seu útero, né? Com a vagina e com o útero. E começaram a surgir outras alternativas. Uma delas são as calcinhas menstruais, né? Que hoje em dia existem vários modelos, vários tipos. Eu prefiro as que são 100% algodão também, né? Então as calcinhas menstruais, elas já vêm com absorvente de pano aqui, né? Acoplado. E o que facilita muito, né? Você coloca a calcinha menstrual, a hora que precisar trocar, e elas são bem resistentes, né? Porque elas têm um fundilho bem grande, então você pode usar por bastante tempo. E quando precisa trocar, você coloca de molho também na água morna, lava e planta sua lua. Existe uma outra alternativa também que eu testei, mas que eu não indico muito, que são as esponjas menstruais. As esponjas menstruais, elas são esponjas que vêm do mar, que são esponjas naturais mesmo. E aí já é um dos pontos pelos quais eu não indico muito, porque se todo mundo começar a usar a esponja do mar, as esponjas do mar vão acabar. E é essa daqui, né? A esponja do mar é uma esponjinha assim. Mas tem outra questão, ela é difícil de limpar. Apesar de eu, né, seguir todas as orientações para limpar, que é deixar na água morna, com óleo essencial de tea tree, mesmo assim, eu sinto que por ela ser porosa, né, ela dificulta a limpeza e às vezes eu sentia que meu sangue saía com um cheiro ruim, que não é natural, por ser um organismo vivo, né? Então pode ter micro-organismos dentro. Hoje em dia existem biquínis menstruais, né? Então até para você ir para a praia, você não precisa nem estar usando coletor. Então eu sinto que é um momento em que existem muitas alternativas para que a gente não precise estar usando absorvente descartável, que é tão nocivo para nós. Apesar de todas essas alternativas serem maravilhosas e você poder estar usando no dia a dia, que você também experiencie estar sentada, estar de cócoras, doando seu sangue diretamente para a terra, pelo menos de vez em quando, né? Pelo menos 15 minutinhos em cada ciclo, se você puder, porque essa troca de você, que é algo que nossos ancestrais faziam, sem nenhum intermediário, você direto doar seu sangue para a terra, é algo que a gente sente muito poder. É como se ligasse o plug na tomada, né? A gente percebe o tanto de informação que vem no momento que a gente está fazendo esse ato de plantar a lua diretamente. Ao mesmo tempo, você vê se abrirem muitos caminhos, né? Então você vê que você realmente consegue nutrir o seu corpo e a sua vida nessa prática, esse elo perdido do feminino. Eu sinto que plantar a lua, independente de como você plante, de qual dessas formas você use, é o elo perdido do feminino, né? Então, eu sinto que para resgatar todos esses saberes, o primeiro passo é plantar a lua. Outra coisa muito linda
que parece milagre, mas é a pura natureza acontecendo, que é quando a gente começa a plantar nossa lua num local e ali começa a brotar as plantinhas que a gente está precisando. Parece mágica, mas quando a gente vai ver é a pura natureza, né, acontecendo. Ali na Terra tem várias sementinhas adormecidas que estão precisando de algo para despertar. Quando você planta a tua lua ali, né, e no teu sangue está todo o teu código genético, a Terra faz uma leitura do que está faltando ou sobrando para você. Vamos dizer que você esteja muito triste, né? Aí vai começar a nascer alecrim para te trazer alegria. Ela vai despertar as sementinhas que vieram pelo vento do alecrim. Ou se você está muito nervosa, vai começar a nascer, sei lá, capim-limão, camomila. Se você está precisando de uma limpeza, vai nascer tansagem. Falam que todas as medicinas que a gente precisa estão num diâmetro de 20 metros ao redor de nós. A gente que está distraída e não percebe. Quando você começa a plantar a sua lua, você começa a observar o que começa a nascer, começa a perceber o quanto você está precisando daquela planta. É uma troca profunda assim com a natureza. É um despertar da natureza que a gente é, porque a gente não é um ser separado da natureza, não é o homem e a natureza, né? Nós fazemos parte dessa natureza, mas por várias questões a gente se sente em separação. Eu sinto que plantar a lua é um grande ato da gente recuperar essa memória. Amor e gratidão.